Olá pessoal, então boa noite. Vamos iniciando mais um teleencontro, né? Mais uma aula de filosofia moderna. E espero que vocês tenham aproveitado essa semana, esse tempo, trabalhado René Descartes, tenham pesquisado um pouco mais, lido as meditações metafísicas, lido um pouco sobre o discurso do método, entre outras obras, né? E hoje vamos falar sobre Baruch Spinoza, ou Benedictus Spinoza, que é um filósofo racionalista holandês. Mas por trás desse filósofo racionalista holandês temos uma história. Bem, antes de filósofo, ele é um judeu. Ele é um menino criado dentro da yeshiva, da escola rabínica, talmudista, conhecedor da tradição oral e escrita, a Torá, do povo de Israel. Seu pai era muito religioso, sua família religiosa, e ele foi criado dentro de uma comunidade judaica em Amsterdã. Essa comunidade, ou a sua família, eles não são holandeses. Então, filósofo judeu, holandês, não necessariamente. Português, sim. A origem de Spinoza, embora ele tenha nascido em Amsterdã, é portuguesa. A sua família fugiu de Portugal e encontrou na Holanda um espaço bastante aberto de intolerância religiosa, ainda que, mesmo tendo essa atmosfera de acolhimento, ali nós teremos os puritanistas e teremos também a Inquisição protestante, Inquisição católica, e nós vamos encontrar o tribunal judaico na história de Benedictus Spinoza, ou de Baruch Spinoza. Lembrando que Portugal, ali no século XVI, vai sofrer um grande ataque cristão católico da imposição da fé, né? Aí teremos batizados ou batismos forçados, e teremos origem a milhares de cristãos novos, essa expressão que se usa, cristãos novos, que são cristãos de origem árabe ou judia. Aqueles que não se batizaram, não aceitaram a fé católica, tiveram que sair de lá. Muitos foram para as colônias portuguesas. No caso da família de Spinoza, eles foram para a Holanda. E aí surgem muitos nomes que foram criados durante esses batizados, né? Esses batismos. Por exemplo, quem era de origem judaica acabou recebendo o nome da profissão dos pais, né, da família. Então surge aí, por exemplo, pedreiro, sapateiro e nomes por aí, né? Ou nomes de árvores, como oliveira, carvalho, entre outros. Também nomes de flores ou de frutas, então lima, rosas, entre outros. E Baruch Spinoza, né, nasce na Holanda, nessa geração, em Amsterdã, pós-fuga, mantendo as tradições judaicas. E o seu pai coloca o nome dele de Baruch. Né? Lembramos que tem na Bíblia um livro de Baruch, que é o nome Baruch, que quer dizer abençoado, bendito. Uma tradução ao latim seria Benedictus,
ou Benedetto no italiano, né? Bom, esse menino, ele era formado, então, no contexto judaico, e uma mente brilhante ali despontava, né? Já aos 15 anos, 18 anos, ele debatia com os seus professores, os rabinos, ele estudava um pouco de tudo. Ele traz um pouco aquela marca, né, do Descartes, dos pensadores, cientistas da grande ciência do Renascimento. Ele estuda física, matemática, astronomia, mas é para o lado da filosofia metafísica que ele vai trilhar um caminho poderoso. Também em relação à ética. Uma das suas obras se chama Ética. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Não no sentido propriamente da reflexão sobre a moral, né? Mas no sentido político, metafísico e político, do homem na sociedade, do homem no mundo. Bom, na sua história, aos 22 anos, ele vai perder o pai e ele vai começar a escrever e apresentar algumas opiniões sobre a Torá e sobre o Talmud. A Torá, que é a Bíblia, né, o Pentateuco, a palavra escrita, a tradição escrita, e o Talmud, que é a tradição oral dos sábios de Israel. Então ele vai começar a confrontar e de encontro a posições dogmáticas do rabinismo. Eu tenho aqui ao meu lado alguns livros que eu separei. Então, a gente vai trabalhar alguma coisa de judaísmo depois dentro da disciplina de inglês, no segundo semestre, um texto sobre Maimônides. Mas eu tenho aqui um livro que é o Talmud. Tá? Bom, esse aqui é uma capa, uma proteção. O livro em si ele é mais bonito. E ele é um volume, tá? O Talmud, de 64 volumes. Esse aqui eu estudei lá em Israel. E não deveria ser um livro, mas deveria ser um tratado oral. Aqui nós temos a tradição do judaísmo. Então, no centro da página temos a Mishnah. Mishnah quer dizer repetição, aquilo que foi dito pelos sábios, pelos grandes rabinos. Alguns são contemporâneos ao Cristo, a Jesus. E a Mishnah foi compilada depois da destruição do templo, no ano de 200, pelo Rabi Yehuda Hanassi. Nós temos duas tradições. Esse aqui é o Talmud, o estudo Bavli, que foi compilado 64 volumes na Babilônia pela Mishnah. E temos o Yerushalmi, que é menor, em volume menor, foi compilado pelos sábios em Yavne, nos arredores de Jerusalém. E ao redor dessa Mishnah do ano 200, eu tenho aqui a tradução dos 64 volumes em espanhol da Mishnah, somente desse corpo central, né? Ao redor dele nós temos a sabedoria dos rabinos, né? Até o ano 700, que é chamado de Guemará, que é a discussão rabínica. E do outro lado nós temos Rashi, que é um comentador do século XII, e na França. Embaixo temos outros comentários posteriores até o século XVI, XVII, mais ou menos. E o nosso Spinoza ele vai se colocar contra princípios do Talmud e princípios da Torá.
isso vai levá-lo a um tribunal do Grão-Rabinato, Conselho Rabínico da Holanda, em Amsterdã, aos 24 anos, em 1656, se não me falha a memória. Deixa eu até ver aqui. Isso. Então ele nasceu em 1632. Em 1656 ele vai ser levado até o tribunal, ele vai ser convocado para dar explicações aos rabinos sobre as suas posições. Bom, quais são os pontos aqui que vão provocar esse confronto, esse conflito entre Spinoza e a sua comunidade judaica? É a leitura da Torá, primeiramente. A forma como ele vê a Torá, a Bíblia. Para ele, a Bíblia se resumia a um conjunto de metáforas. E ele procurava, na sua leitura bíblica, se apoiar no racionalismo, sobretudo o racionalismo de Descartes, né, que é o seu predecessor. Nós temos aí um movimento já racionalista pós-Descartes, nós temos Pascal, por exemplo, e Spinoza ele escreve inclusive uma obra sobre Descartes. E ele tentou a fundo, né, a partir do método da dúvida, encontrar explicações que fossem satisfatórias para ele sobre o universo, sobre o mundo, sobre a natureza humana, e ele não encontrou isso na Torá, na Bíblia. Para ele, tudo se resumia na Bíblia a metáforas. Segundo ponto, e aqui nós vamos entrar já na filosofia de Spinoza, é a contestação da natureza divina. Para Spinoza, Deus não seria criador do céu e da terra, que está na nossa profissão de fé cristã católica, e que está também na profissão de fé dos judeus. Nós temos um autor, nós vamos trabalhá-lo, que se chama Maimônides. Vocês já devem ter visto ele no curso de filosofia medieval. Esse também é um livro que eu estudava lá em Israel. Chama Moreh Nevuchim, ou Guia dos Perplexos, ou Guia dos Perdidos. Tá? E Maimônides vai ser uma grande referência para o rabinato e para o judaísmo, porque ele escreve, né, lá no século XII, 1170, 1180, 13 princípios da fé. Ou seja, ele escreve pela primeira vez, de forma organizada, né, a profissão de fé do judaísmo. São 13 princípios. Nos 13 princípios, nas 13 frases, em 8 desses princípios ou frases, aparece a expressão Criador. Então vejamos lá. Número 1. Então, profissão de fé do judaísmo, contestada por Spinoza. Creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Creio com plena fé que o Criador é único. Não há unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus, Ele sempre existiu, existe e existirá. 3. Creio com plena fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a Ele. Não há nada que se assemelhe a Ele. Creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. 5. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. E aqui na sequência 6, ele fala das palavras dos profetas, que são autênticas. 7, fala da profecia de Moshe Rabbeinu, ou de Moisés, nosso rabino, dizendo que ele foi o mais importante dos profetas. 8,
que a Torá se encontra em nosso poder e foi dada a Moisés. 9. Creio com plena fé que essa Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. 10. Creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. 11. Creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e pune quem os transgride. 12. Creio com plena fé na vinda de Mashiach, ou do Messias. Mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. 13. Creio com plena fé na ressurreição dos mortos que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Então veja, de ponta a ponta, nós temos aqui a expressão Criador. Uma curiosidade, é somente no século XII que é definido pelo Rabinato, a partir de Maimônides, a crença na ressurreição dos mortos no judaísmo. E até hoje há grupos de judeus que se questionam a esse respeito, que levantam questões sobre a pessoalidade depois da ressurreição, a mente humana, a alma depois da ressurreição, a questão do corpo, etc. Mas veja, no século XII estabelece a fé na ressurreição dos mortos. Mas o ponto que ele chama a atenção é a palavra Criador, que aparece 8 vezes, e o número 3, creio com plena fé que o Criador não é corpo. Bomba. Aqui começa o problema. Quem é Deus para Spinoza? Acho que o Luan teria condições de explicar para a gente, porque o Luan fez inclusive uma leitura, fez a sua resenha sobre a natureza de Deus em Baruch Spinoza. Bom, antes de falar disso, eu queria ler aqui para vocês a carta de excomunhão de Baruch Spinoza, que foi pronunciada lá em Amsterdã e que não foi pronunciada em hebraico, não foi pronunciada em holandês, mas foi pronunciada em português, justamente porque era a origem do nosso da família do nosso Spinoza. Então eu vou deixar esse texto para vocês também aí no Google, tá? Também os 13 princípios de Maimônides. Os senhores do Mahmad fazem saber a vossas mercês, como há dias que, tendo notícia das más opiniões de Baruch de Spinoza, procuraram por diferentes caminhos e promessas retirá-lo de seus maus caminhos, e que, não podendo remediá-lo, antes, pelo contrário, tendo a cada dia maiores notícias das horrendas heresias que praticava e ensinava, e das enormes obras que praticava, tendo disso muitas testemunhas fidedignas que depuseram e testemunharam tudo em presença do dito Spinoza, de que ficou convencido, o qual, tendo tudo examinado em presença dos senhores Ahamim, os sábios, deliberaram com o seu parecer que dito Spinoza seja excomunhado assim que aparece, e apartado de toda a nação de Israel, como atualmente eu ponho em Herem, com o Herem seguinte. Então, Herem seria o ato de excomunhão. E aqui começa, então, após a acusação de que Spinoza anda por maus caminhos e que faz maus testemunhos. Com a sentença dos anjos, com o dito dos santos, com o consentimento do Deus bendito e o consentimento de todo esse Kahal Kadosh, ou a Assembleia Santa, diante dos santos Sefarim, estes com 613 parceiros que estão escritos neles, diante dos santos Sefarim, livros, santos livros, estes com 613 parceiros que estão escritos neles. Então, 613 parceiros são os 613 mandamentos. Nós excomunhamos, apartamos, amaldiçoamos e praguejamos a Baruch de Spinoza como o Herem que excomunhou Josué a Jericó, com a maldição que maldisse Elias aos moços, e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja de dia
e maldito seja de noite, maldito seja em seu deitar, maldito seja em seu levantar, maldito ele em seu sair, e maldito ele em seu entrar. Não queira Adonai perdoar a ele, que então semeie o furor de Adonai, e seu zelo neste homem, e caia nele todas as maldições escritas no livro dessa lei. E vós, os apegados com Adonai, vosso Deus, sejais atento, todos vós hoje, advertindo que ninguém lhe pode falar oralmente, nem por escrito, nem lhe fazer nenhum favor, nem estar com ele debaixo do mesmo teto, nem junto com ele a menos de 4 côvados, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Bom, depois que ele foi excomungado, né, ele teve um período de 30 dias para poder se desculpar, se retratar, implorar o perdão à comunidade judaica e fazer aquilo que a Inquisição cristã demandava de alguns cientistas, né, lá da Itália e na Santa Inquisição, de se retratar. E ele não faz isso. Bom, a partir desse momento ele passa a viver um total sufocamento da sua vida social, primeiramente porque ele era de família de refugiados ou exilados de Portugal na Holanda, segundo porque não era uma família cristã, mas era uma família judaica, em meio a conflitos entre católicos e puritanos protestantes. Terceiro, porque agora nem mesmo a sua comunidade o aceitava mais. E aí ele vai partir para outras regiões da Holanda e Alemanha, né, e vai retornar depois para Haia, na Holanda, onde tem um tribunal hoje famoso lá, da ONU, e aos 44 anos de idade ele morre de tuberculose. Bom, essa é a tragédia pessoal, né, do Spinoza, entre os seus legados, suas obras. Então está ali o que eu citava agora há pouco, Princípios da Filosofia de Descartes, de 1663, então alguns anos depois da excomunhão, 8 anos depois. Tratado Teológico Político, em 670, Tratado da Correção do Intelecto, em 77, e a Ética, 77. Vejam bem, essas duas obras de 1677, elas são publicadas no ano da sua morte. Agora não me vem à memória se o Tratado da Correção do Intelecto é póstumo, mas a Ética sim. E ele deixou a Ética sem assinatura. Ele queria deixar essa obra como um legado anônimo, no sentido aí de humildade, né? De modéstia do Spinoza. Bom, qual que é o problema de Spinoza, então, em relação à interpretação do Deus Criador? Para Spinoza, gente, Deus, ele é a substância. Para isso, eu queria pedir para vocês, façam uma pausa se estiver assistindo o vídeo, e abram um slide que está aí no Google, chamado Spinoza. Então tem ali uma capa bonita, né? Tem duas imagens, uma pintura moderninha, depois esse retrato antigo, né? Aliás, Spinoza, depois da excomunhão, ele fabricava lentes para binóculos e sobretudo para óculos, e vivia disso. E também de pinturas, acabei de me recordar. Então, o que é substância, né? Substância para Spinoza é Deus. Aquilo que é em si e por si é concebido. Está no slide 3. Bom, para definir, então, Deus como aquilo que é em si e por si é concebido, ou seja, ele tem uma existência. E aí, veja interessante, antes de definir a substância, que seria Deus, aquilo que existe por si é concebido, ele criou um conceito chamado causa sui, ou a causa em si.
Para definir o que é substância, é preciso, primeiramente, ter o conceito de causa em si, causa sui. Aquilo cuja essência implica na existência, cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Olha que legal, né? Então Spinoza, ele acredita que Deus existe. Perfeito, né? Ele acredita que Deus é a causa em si, causa sui. Mas aí que está o problema. Deus não é criador. Deus se confunde com a natureza. A substância e a physis, toda a existência, tudo aquilo que existe, é Deus. Siga no slide seguinte. Para Descartes existem duas substâncias, né? Res extensa e res cogitas. Então, aquilo que é pensado, né? E aquilo que é material, a extensão, os corpos. A terceira substância seria a res infinita. Descartes, ele acredita que Deus é criador, lembra? A gente leu esse texto, num dos teleencontros eu li para vocês, das meditações, mas ele diz, eu não posso entender quem é Deus. Né? Esse pensamento, a teologia, não é científica, não passa pelas regras do método da dúvida hiperbólica. Nós já vimos isso. Já Spinoza, né, para ele não existe três res infinita, res cogitas, res extensa. Existe apenas uma res, que é a substância, a causa sui. E a substância é Deus. E Deus existe. E o que existe do ponto de vista científico? Aquilo que está aí no mundo. Ou seja, Deus é a natureza. Deus é physis. Deus não é mais criador, mas ele se confunde com a criatura. Deus é criador, criatura, Deus é natureza, Deus é uma coisa em ebulição, né? Em plena metamorfose, poderíamos dizer assim. Ele vai falar de atributos e modos da realidade que é a substância, que é Deus. Então, no próximo slide, essencialmente essa substância é constituída de atributos, em números infinitos, né? Que seriam as características de Deus, ou da substância, ou da natureza, né? Duas são conhecidas ao homem. Ali ele retoma Descartes. A res extensa e res cogitas. Mas ele não chama de res, ele chama de atributo. O atributo da extensão e o atributo do pensamento. Então veja, né? O que nós temos aqui de ruptura no pensamento racionalista de Spinoza em relação a Descartes? Primeiro, Descartes acredita que existe um Deus, esse Deus é criador, ele está na terceira res, que é a res infinita. Spinoza une as três res numa só, a substância, que é a natureza, que é aquilo que existe. Há duas formas de perceber, né? Dois atributos de percepção da substância ou da natureza, que é a extensão. Então aí vão entrar a matemática, né? Aí vai entrar as ciências, os seus diferentes métodos, né, de pesquisa, de mensurabilidade, né, da natureza, e o pensamento. A epistemologia de Spinoza é interessante, mas eu não vou falar nesse teleencontro para não ficar muito cansativo, vou deixar para quinta-feira. Então vamos um pouquinho para frente. No próximo slide 6, se Deus é a única substância, ele é causa imanente e não transitiva de todas as coisas, ou seja, tudo acontece nele mesmo. Deus, então, é a causa imanente. Nós temos aí dois conceitos, né? Para Descartes, Deus é causa transcendente. Deus está na res infinita e Deus concede ideias inatas, né? Deus pode ser um gênio maligno que interfere na nossa percepção do mundo, embora ele é, lembra, infinito, ele é perfeito, ele é bom, etc. Descartes admite isso.
Para Spinoza, Deus não está fora, não está em movimento transcendente acima, mas ele é imanente, ele está dentro dessa realidade que é a natureza, que é a substância, que é a causa em si mesma. Como o que é imanente à natureza de uma coisa, ele pertence necessariamente, tudo que deriva de Deus se lhe deriva necessariamente. Aqui caímos num outro problema do pensamento de Spinoza, que é o determinismo. Até que ponto há liberdade no ser humano? Até que ponto há um processo de escolhas? Ou na própria natureza? Até que ponto a evolução natural, né, ou das coisas, a ordem das coisas, ela recebe ou não a graça divina? Não. Para Spinoza não recebe. Spinoza retira a possibilidade da providência divina, que é um conceito, né, tanto para o judaísmo como para o cristianismo, ou para as religiões, qualquer uma em geral, né, muito caro, muito importante. Né? Nós lemos ali nos princípios, né, da fé de Maimônides, de rezar somente para Deus. Então, para Spinoza, não tem sentido a oração, porque as coisas já estão determinadas tal como são, e necessariamente elas ocorrerão dentro da mente, que é a mente de Deus, que se confunde com a natureza e que é necessária causa sui, é substância. O que é liberdade, então, para Spinoza? Liberdade seria apenas não ser coagido, né? Não ser obrigado, mas deixar-se ser conduzido, né, no ritmo natural das coisas. Esse é o conceito de liberdade spinoziano. Então, há uma mente do universo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, na semana que vem, a partir de Leibniz, que ordena as coisas para o bem. Ou a gente define moralmente como bem, mas não necessariamente precisa ser o bem, mas precisa ser aquilo que resulta da natureza de Deus. No próximo slide, o 7º. Por isso Deus age segundo as leis da natureza, e mesmo assim é livre, pois não é coagido. Então, Deus, que é a natureza, ele tem uma mente na natureza, na existência de todas as coisas, ele está presente, é imanente em todas as coisas, e ele é livre dentro das próprias regras que ele criou para si. Então, cabe ao homem, e aí entra o pensamento de Spinoza, compreender as regras da natureza. No próximo encontro nós vamos falar sobre os graus, né, os 3 níveis de conhecimento que Spinoza propõe na sua epistemologia. Acho que vocês já devem ter visto isso com o Marcelo, de repente, mas fala-se de afetos, não é? Por aí vai. Bom, as ideias que se formam a partir de Descartes, aquelas ideias inatas, que são um dom de Deus, né? Ou ideias adventícias, fictícias, elas se formam na mente humana. As ideias, para Spinoza, elas precisam ser corrigidas segundo o entendimento da natureza que é Deus. Então, Spinoza, embora ele tenha sido cientista, não tão renomado como o Galileu, o próprio Descartes, ou Francis Bacon, entre outros, Pascal, né, o grande matemático, Spinoza ele dá um suporte para a ciência, um carimbo, né, que a obra de Descartes, Francis Bacon, Pascal necessitava no século XVII. Nós vemos aqui um Spinoza que vai morrer muito cedo, né, aos 44 anos, e que vai se dedicar à epistemologia, vai se dedicar sobretudo à política. Eu vou deixar com vocês um vídeo
eu acho que é muito importante assistir. Ele é curto. Esse vídeo se chama Apóstolo da Razão e retrata uma parte da vida de Spinoza, um período da sua vida que é turbulenta, né? E aí, dando spoiler, apresentando a sua morte. E durante as cenas nós vemos aí o relacionamento dele com o pai, o relacionamento dele com um amigo que se torna cristão e que vai se tornar cardeal e que tenta convencê-lo de todas as formas a se tornar cristão. E é uma história real, né? É uma biografia real nesse Apóstolo da Razão. E nós vemos seu envolvimento com a política. E ali vai aparecer a questão dos Devites, né? E uma tentativa de estabelecimento de república na Holanda, que não vai dar certo, que será falida. Ali também vocês vão perceber o contexto do puritanismo na Holanda. E a cena marcante, claro, da excomunhão, né? Quando os rabinos e a Kahal Kadosh, né? A Santa Assembleia, ali reunida, apagam as velas, simbolizando a maldição, a morte, o fim da luz, né? De Spinoza. Vamos para o número 8, slide 8. Agora há pouco eu falava assim, né, da minha forma de se expressar. A natureza que é Deus, a substância, né, causa sui, existe por si mesma. E ela causa. Então, ela confunde o Criador com a criatura. Correto? E ela tem dois movimentos, né? Nós percebemos esses movimentos através do atributo do conhecimento. Então, lá no 8, slide 8, temos o natura naturans e natura naturata. Então, natura naturans, natura naturata, né? Naturans, lembra aí o gerúndio. Natureza se naturalizando, se naturando. Não sei como dizer isso, mas a natureza em movimento. E natura naturata é a natureza naturalizada ou naturada, ou seja, já numa forma, numa realidade mais fixa, mais estável, ou mais... Eu queria usar a expressão natura naturans como criador e natura naturata como criatura, mas acredito que estaria forçando, né, a partir da própria concepção que o Spinoza questionou. Mas a natureza é uma só, que se faz e é feita, né? Está feita. Essa natureza, então, a gente a conhece, o pensamento a concebe no seu fazer, no seu caminho, processo e no seu resultado. Então, na sua causa, no seu efeito. E aí nós temos lá os três modos, né, de conhecimento, de epistemologia: corpo, ideia, modos afetivos. Mas aqui eu vou parar e vou deixar para a próxima, tá joia? Vamos só terminar ali o ponto 9. Tudo advém de Deus, necessariamente. Então veja, determinismo, necessidade, são palavras-chave no pensamento spinoziano. De modo que as ideias advêm do atributo do pensamento. Então, é própria da natureza humana pensar. Talvez aqui a gente tenha algo lá com as ideias inatas, o inatismo do Descartes. Assim como os corpos advêm do atributo da extensão. Então, pensando no ser humano, então nós temos aqui aquela visão cartesiana de res cogitas e res extensa, né, como natureza, na extensão e no pensamento. Então, a reunião da natureza humana seria o corpo, né, que é a extensão, mais a ideia, que é a expressão do pensamento. A substância pensante e a substância extensa são uma e a mesma, ora apreendida sobre o atributo de pensamento, ora apreendida sobre o atributo da extensão. A mente humana é modo do atributo do pensamento. Então, as ideias fazem parte desse atributo, né, essa realidade conhecida da substância que é Deus, que é
pensamento. E os corpos, né, fazem parte da outra realidade conhecida, que é a extensão. Então veja, o Spinoza ele adapta os conceitos que estavam divididos, né, enquanto metafísica, enquanto realidade, né, e tenta unir isso. A mente humana é modo atributo e atributo do pensamento, e o corpo é um modo de conhecer esse Deus, natureza, no atributo da extensão. Ok? Spinoza então retoma, talvez, né, aquela expressão sobre a natureza humana de Aristóteles. Né, na definição aristotélica, nós temos um homem que é a reunião de dois elementos, alma e corpo. Mas para Aristóteles, então, a vida inicia quando há a reunião da alma e do corpo. Ok? A vida humana. Essa vida termina quando há a desunião da alma e do corpo. E aí não existe mais ser humano. Então, para Aristóteles não tem essa ideia de voltar lá para o mundo das ideias, que nem o Platão pregava. Ou para a cidade de Deus, como Agostinho pregava. E para Descartes, né, o homem é a alma em si. Bom, na sua natureza ele reúne res cogitas e res extensa, né? Mas o que manda na res extensa é o cogitas, que torna o homem superior e diferente dos outros animais, das plantas, das coisas. E Spinoza retoma essa ideia de reunião de alma e corpo como pensamento e extensão. Pensa enquanto tem ideias, quando se conhece, né? E o corpo se move, controlado então pelas ideias. O que acontece depois do deslocamento do pensamento do corpo? Bom, para Aristóteles acabava ali. Para Spinoza, natura naturans. A natureza vai se refazer, vai recomeçar, né? Não estou falando aqui em, sei lá, transmigração de almas, né? Ou espiritismo, coisa parecida, não quero dizer isso. Mas é como algo que se joga, né? Se coloca lá no meio da terra e da natureza nada se tira, né? Tudo se renova, tudo se transforma, como já dizia o Lavoisier. Então veja, o momento ali de Spinoza e o seu pensamento vai influenciar certamente cientistas que virão no século XVIII, um século depois da sua morte, né? E sobretudo os pensadores iluministas, que rejeitam a compreensão teológica e a Bíblia. Pessoal, fica por aqui, tá? Vão montando os mapas conceituais de vocês, né? Os resumos de vocês. Nós temos já uma data prevista no Google. Façam um mapa conceitual bonito, né? Ou tópicos bonitos. Tente evitar, né, de copiar. Faça um resumo para você. Tente evitar de copiar alguma coisa pronta, porque não é o caminho, né? Seria melhor você colocar aquilo que você está entendendo, está pesquisando. Monta lá Descartes, né? Já vai montando agora Spinoza, e daqui uma semana a gente monta e estuda, né, pesquisa juntos aí o nosso amigo Leibniz. Um abraço para vocês, beijo e saudades. Tchau, tchau.